Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Galerinha, nossa aula de língua portuguesa, página 18, vamos falar sobre locução verbal. Vamos lá. Peguem a apostila de vocês e me sigam. Releia este trecho e observe cada grupo de palavras em destaque. Objetivo do jogo. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de mover no tabuleiro. Entre as palavras destacadas, quais expressam as principais ações do jogador? Quais são as palavras que falam exatamente dessas daqui destacadas? Vocês vão ter 4. Eu quero saber quais são as que falam da ação, que é uma ação exata. Por exemplo, deve capturar. Ele deve fazer o quê? Capturar. Então, nós temos 2 verbos aqui, mas um deles é a principal ação, que é capturar. Deve encurralar. Deve fazer o quê? Encurralar. Então, o capturar e o encurralar são as principais ações. E é isso o que vamos falar sobre locução verbal. Locução verbal é a estrutura formada por 2 verbos. Vocês vão ver que é uma sequência de 2 ou mais verbos. Aqui nós temos 2, que juntos exercem uma função, que é a morfológica de um verbo. Aqui, olha só, deve capturar. São 2 verbos. Aí vamos ter o verbo auxiliar, os verbos auxiliares, e o verbo principal. O verbo principal, ele expressa a ideia do fato, nesse caso, capturar, né? Já os verbos auxiliares são aqueles que acompanham os verbos principais, indicando as flexões de números, né? Tanto a questão também dos modos, né? Modo indicativo, subjuntivo, imperativo, né? Além desse exemplo, também podemos pensar aqui, estou fazendo bolinhos de nata. Estou fazendo, do verbo estar e fazer. O verbo principal é o fazendo. O auxiliar é o estar. Então, vocês têm que analisar esse ponto, observar isso. Por exemplo, agora no exercício 2 vai pedir. Leia esta frase. O jogador pode fazer mais de uma captura. Sublinhe a locução verbal, aonde vocês vão encontrar 2 verbos. Vamos analisar. O é verbo? Não. Jogador é verbo? Não. Pode é verbo. Fazer é verbo. Pode de poder. Fazer. Pode fazer mais de uma captura. Analisem aqui, aonde vocês vão encontrar os verbos. Ok? Você vai sublinhar a locução verbal, porque vocês vão ver que tem 2 verbos, um do ladinho do outro, que vai ser o verbo auxiliar e o verbo principal. Agora, você vai escrever o trecho trocando jogador por jogadores. Como que vai ficar? Se jogador passou para o plural jogadores, então vai ficar os jogadores podem fazer mais de uma captura. Vocês vão observar uma coisa na concordância verbal aqui, mas a gente já vai falar. Na letra C, na locução verbal, que verbos sofreu ou sofrerão flexão, ou seja, que vai mudar? O verbo auxiliar pode, o verbo principal fazer ou o verbo principal e o verbo auxiliar. Vamos ler novamente? Os jogadores podem fazer mais de uma captura. Então, qual foi o verbo que sofreu flexão? Foi o pode. Então, e ele é o verbo auxiliar, ok? Vamos continuar aqui. Na concordância verbal, que era isso que eu queria falar para vocês. Em uma locução verbal, o verbo auxiliar, ele varia para concordar com o sujeito. Lembra que a prof sempre repetiu? Concordância verbal é se o sujeito está no plural
o verbo também vai estar. Se o sujeito está no singular, o verbo também vai estar. Nesse caso aqui, quando a gente fala de locução, é só o verbo auxiliar. No caso aqui, o pode, ó. O jogador pode mover qualquer peça. O verbo auxiliar acompanha o singular do sujeito. Agora aqui, os jogadores podem mover qualquer peça. Então, o verbo auxiliar também muda junto com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo auxiliar também. O verbo principal não muda. No exercício 3, releia agora esse outro trecho. Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. Eu quero que vocês achem os dois verbos aqui e sublinhem a locução verbal nessa frase, onde temos dois verbos um do lado do outro, o auxiliar e o principal. Lembrando que o principal é, como é que fala ali, ó? Como é que a gente volta e fala? Ele, nesse caso, olha só, ele dá a ideia, como eu tô com o lápisinho, demora um pouco. Ele expressa a ideia do fato, o que vai acontecer, né? Então, analisem e sublinhem. Depois, complete o quadro referente a essa locução verbal. Você vai colocar qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal. Aqui tem mais umas informações, ó. Nas locuções verbais, o verbo principal está em uma das três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Observe alguns exemplos. O jogador está vencendo a partida. Vencendo, gerúndio. O cachorro foi vencido pela onça. Vencido, particípio. Ele vai vencer esta partida. Vencer, infinitivo, estado natural dele, terminado em er, ok? Reescreva as frases a seguir, trocando o sujeito em destaque, conforme o que está indicado entre parênteses. Então, vamos lá. João deve participar do campeonato. Agora, você tem que modificar e colocar João e Maria. João e Maria. Aqui, ó, o verbo auxiliar vai ter a modificação, vai passar para o plural, enquanto o verbo principal continua na sua forma no infinitivo. Olha só, terminado em ar, tá? No infinitivo. Então, João e Maria devem participar do campeonato. Agora vamos aqui, ó. Mariana está comemorando o fim do jogo. Então, você vai trocar Mariana por nós. Nós, o verbo auxiliar está aqui, ó. Estar e comemorando é o principal, o fim do jogo. O comemorando está no seu gerúndio. Então, só vai mudar o estar, o está. Então, nós estamos comemorando o fim do jogo, ok? Então, vamos continuar aqui. Agora, falando em regras de um jogo, vocês vão escrever sobre o jogo, olha só. Vocês podem estar se reunindo em casa com alguém, com um coleguinha, vocês podem estar se reunindo com o irmão, com o pai, com a mãe, com o responsável. Vão se reunir juntos e elaborar as regras de um jogo escolhido por vocês. O texto deverá ficar exposto no mural da sala de aula para ser lido. Vocês vão estar realizando essa atividade no caderno de língua portuguesa, ok? Primeiro de tudo, preparação. Anote o nome do jogo. Vocês podem inventar ou podem já pegar um jogo que já conhecem e mudar alguma coisa nele. No quadro, completem as principais informações sobre o jogo escolhido. Vão colocar os materiais necessários, número de participantes, objetivo do jogo. Objetivo do jogo. O objetivo do jogo é que o jogador chegue na linha de chegada ou que o jogador consiga juntar a maior quantidade de cartas, que o jogador consiga se livrar de todas as cartas, ficar sem nenhuma carta e ele ganha, ok? Principais regras, aqui vocês vão colocar
não pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem que seguir isso, tem que fazer desse jeito, é essa quantidade de cartas, pode ter só essa quantidade de cartas, ok? Depois que você respondeu tudo aquilo, você vai montar um textinho em forma de regras de jogo, igual vocês já viram aqui nesse capítulo. Ó, reúna as informações do quadro e elabore a primeira versão do texto. Fique atento aos seguintes aspectos. Utilizem linguagem direta, clara e objetiva. Deem preferências a frases curtas. Igual nós temos o nosso exemplo aqui, ó. Olha só, regras do jogo. Preparação. Coloque as peças conforme o desenho. 2. Um jogador fica com os seus. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. Coloque objetivo. Escreva as frases bem objetivas, falando exatamente o que tem que fazer, sem depois, não. Um jogador tem que fazer isso, o outro jogador tem que fazer aquilo. Cada jogador tem que ter tantas cartas, entendeu? Tem que ser objetivo. Sigam a sequência indicada no quadro, no quadro que você acabou de responder da página anterior. Seja possível apresentar outros itens, caso seja necessário. Pode ser criado o item preparação para o jogo, por exemplo. Vocês podem seguir o exemplo do jogo da onça. Para descrever as ações do jogador, podem ser usadas locuções verbais, como os verbos auxiliares, pode e deve, ok? Se julgar necessário, acrescente imagens que ajude a uma melhor compreensão das regras. Se quiser fazer desenho, pode estar fazendo, ok? E depois avaliem o jogo produzido por vocês, ok? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo grande. Tchau, tchau.